E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui de forma despretensiosa, eu não fiz roteiro, só estava aqui no meu ritual matinal da leitura, da escrita, aqui no quintal de casa mesmo. E eu decidi pegar a câmera e conversar com vocês um pouco sobre hábitos de pessoas ricas. E quando eu falo pessoas ricas, eu não falo apenas de dinheiro, mas eu falo hábitos que realmente transformam pessoas e te tornam até mais rica financeiramente. O primeiro hábito que a gente vai falar aqui vai ser o hábito da leitura. Hoje eu entendo que essas telas, esse excesso de telas, né, essas distrações e até a correria do dia a dia faz com que a gente tenha esse empecilho, né, que a gente sempre arruma uma desculpa para ler. Eu mesmo, quando criança, eu tinha mais esse hábito, até pelo tempo, por não ter tantas distrações, por não ter tantas responsabilidades, e acredito que tem uns 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, que eu retomei esse hábito, né, de ler todos os dias. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, e a leitura, mesmo sem eu ler com essa pretensão de falar melhor, de me comunicar melhor, de me expressar melhor, acabou que foi acontecendo automaticamente, né? Eu sempre gostei de ler para aprender ou por prazer, né? Ler algum tipo de história, algo nesse sentido. Mas depois eu percebi que a leitura foi me trazendo muitos pontos positivos, tanto aprender a falar melhor, a me expressar em público sem ter vergonha. E um dos hábitos que eu considero muito valioso é o hábito da leitura. E uma dica para quem não tem esse hábito é: comece com livros pequenos, com livros de histórias que você goste, com livros que você se interesse, porque conforme isso vai acontecendo, você vai tomando gosto pela leitura, você vai se abrindo também para outros temas, né? Temas técnicos, temas fictícios, e isso é o menos importante, né? Você vai aprender conforme você sentir prazer na leitura. E não necessariamente você precisa ler, sei lá, 5 livros por mês, 10 livros por mês. Vá no seu tempo, vá conforme você vai achando necessário, conforme você vai encaixando, mas tenha esse hábito, porque ele realmente traz mais clareza, te traz mais autoridade, te traz mais força de expressão, né? E eu acredito muito nisso, né? Um bom livro, ele realmente consegue fazer com que você se torne uma pessoa diferente. O segundo hábito, considero muito importante, apesar de ter começado há pouco tempo, é o hábito da escrita. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Já tive muitas crises de ansiedade, e depois que eu comecei tanto a escrever, a colocar meus pensamentos ali, mesmo que de forma desordenada, minha cabeça começou a esvaziar das coisas que me perturbavam, sabe? Você não necessariamente precisa ter um diário para todos os dias escrever como é que foi seu dia, o que você comeu, o que você deixou de fazer. Não é necessariamente isso, mas é você ali tentar colocar seus sentimentos, você colocar tudo que você sente, tanto de angústias, felicidades, traumas, momentos inesquecíveis. E esse hábito da escrita vai fazer com que você vá, pelo menos para mim, esvaziando minha mente. Quando eu tô muito cheia de ideias, muito cheia de pensamentos, eu pego um caderno ali e coloco tudo no caderno, mesmo que seja envolvendo sentimentos, sensações, técnica. Então, com o tempo, você vai tendo essa prática da escrita e você vai aprendendo também a correlacionar assuntos, né? Você vai começando a escrever fazendo mais sentido. Mas não necessariamente você precisa hoje já começar como escritor. Escreva o que está na sua cabeça, escreva o que você sente, escreva como é que foi um momento importante para você. Então, é muito interessante você ter esse hábito da escrita, porque te torna uma pessoa mais clara. Assim como a leitura te torna uma pessoa que você consegue se expressar melhor, a escrita, ela parece que ela organiza os seus pensamentos. Então, o segundo hábito de uma pessoa verdadeiramente que vai construir riqueza é a leitura. E o segundo hábito, a escrita. O terceiro hábito que eu colocaria aqui seria o hábito da observação. Simplesmente o hábito da curiosidade. Quando você é uma pessoa curiosa, você tende a aprender mais. Quando você observa, você passa a enxergar o que muitas pessoas não estão vendo. Às vezes você tá ali numa roda de amigos, ou você tá numa reunião de negócios, e você, não é porque você está simplesmente quieto, em silêncio, mas é porque você está observando o ambiente e você tá vendo que poucas pessoas conseguem enxergar. Muitas vezes, esse tipo de hábito, né, de você ser curioso, de você ser observador, te faz ter ideias que realmente são milionárias.
E muitas pessoas ricas, elas têm algo em comum, né? Que elas observam o que ninguém está vendo, observam o comportamento das pessoas, observam o comportamento das pessoas como consumidores, observam o mercado e o que está ali mudando ao redor, sabe? Então, se hoje eu pudesse te dar o conselho, seja curioso. Isso realmente mudou minha vida. Hoje eu trabalho com criatividade, sou sócia fundadora de uma agência de marketing e publicidade aqui na minha cidade local. E ser curioso, trabalhar todos esses hábitos de leitura, escrita, de observação, todos esses hábitos me trouxeram um tipo de repertório muito bom, que faz com que eu tenha resultados dentro do meu trabalho, dentro da minha rotina, dentro do meu meio. Então, tudo isso é algo que realmente vale a pena. O quinto hábito é um hábito até delicado de falar, é o hábito da consciência financeira. Hoje, eu não sou uma pessoa rica, mas eu vivo de forma confortável. Hoje eu consigo ter tempo e liberdade para viajar, ter tempo para fazer minhas coisas, como esses hábitos, né, de ler, de escrever, de estudar. Então, hoje, você ter uma consciência financeira, você ter um planejamento financeiro, faz com que você se prepare para tudo isso, né, para você ter mais liberdade de tempo, para você ter mais liberdade criacional, que é o que é um dos fatores importantes hoje em dia. E isso se atrela à forma como você encara o seu trabalho, a forma como você encara o dinheiro, né? Muitas vezes tudo que você tem, você gasta. Muitas vezes tudo que você recebe, você gasta até mais do que você recebe. Um dos fatores importantes também é você tentar viver dentro da sua realidade, né? Porque às vezes você ganha, sei lá, 5 mil reais, mas você vive como uma pessoa que ganha 10 mil, que ganha 15. E sempre tá ali correndo atrás do rabo, vivendo para pagar as contas. Então, você ter uma consciência financeira, você entender sobre investimento, mesmo que você não tenha muito para investir, mas você ser consciente disso, já é o que realmente vai mudar a sua vida. E o sexto hábito é o ambiente. A gente vê muito em livros, a gente vê muito em vídeos motivacionais ou de autoconhecimento sobre essa fala de que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E de fato, isso é uma realidade dura, muitas das vezes, mas que você precisa aceitar. Depois que eu comecei a entender isso, muita coisa mudou na minha vida. E uma das coisas que eu comecei realmente a valorizar, né, a prestar mais atenção e valorizar isso, é o meu tempo. Hoje eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas com quem eu convivo, mas a prioridade hoje é o meu tempo e a forma com que eu lido com ele, a forma com que eu aproveito ele. Lógico que eu não vivo só de ler, só de escrever, mas eu preciso e eu procuro priorizar o meu tempo. Quando você está em um ambiente certo, quando você está com pessoas certas, você automaticamente evolui, você fica mais rica financeiramente e rica como pessoa, rica de autoconhecimento. E às vezes isso parece até ser meio egoísta, mas realmente é a verdade. Se hoje você busca ter sucesso, se hoje você busca... E sucesso, quando a gente fala de sucesso, a gente não fala só de sucesso financeiro, mas você fala de sucesso de realização de vida, né? Seja de ter mais tempo para a família, seja uma realização em viajar, em conhecer o mundo, seja uma realização também de negócios, né? Na área profissional. Mas quando você se encaixa em um ambiente certo, a sua vida, com certeza, ela muda. E o sétimo hábito, não menos importante, é o hábito da atividade física. Pessoal, quando a gente fala em atividade física, a gente não fala em você ser um maratonista, apesar disso estar muito na moda, né? Mas a gente fala de você começar a priorizar o seu corpo, o seu lar, o seu tempo, né? Que é você mesmo. Quando eu aprendi isso, eu aprendi na marra por ser uma pessoa muito ansiosa, eu sempre tive a necessidade de praticar alguma atividade física por isso, né? Pela minha saúde, não necessariamente pela minha estética, mas quando eu comecei a ver de outra forma, de não só fazer atividade física por conta da ansiedade, mas para priorizar e cuidar de mim, do meu tempo, eu comecei a entender que vale muito a pena. Você não precisa necessariamente correr 20 quilômetros por dia, passar 3 horas na academia, sei lá. Mas faça todos os dias um tipo de atividade física, seja uma caminhada, tudo que esteja ao seu alcance. Mas não deixe de forma alguma de cuidar do seu corpo, né? Eu costumo falar
que eu não sou uma pessoa perfeita, né, eu também não fico me privando ali de comer, não sou a louca da academia, mas eu costumo falar que às vezes quando você não olha pra si, não faz uma atividade física, não tenta, comer bem, se alimentar bem, é porque você não gosta de si, você não quer cuidar do seu corpo. E quando eu falo de corpo, eu não falo de estética, eu falo de bem-estar, né, porque a estética é uma consequência positiva de você cuidar bem de si. E eu digo que a atividade física é um fechamento para você realmente ser completo, ser uma pessoa que tem clareza, ser uma pessoa que tem foco, ser uma pessoa que tem leveza, que tem uma mentalidade tranquila, que entende sobre o que quer, né, que tem clareza sobre o que quer. Então, cuidar do corpo, com certeza, é uma forma de você falar para si: eu me importo comigo. E todos esses hábitos, eles se resumem em uma frase: o que eu realmente quero viver hoje? Se eu quero ser uma pessoa comum, que trabalha 8, 9 horas, 10 horas por dia, ganhando um salário mínimo, tentando sobreviver e não viver. O que é que eu quero para minha vida hoje? Se eu quero ser uma pessoa rica de liberdade de tempo, rica de saúde, rica de pessoas da minha família, que me amam e me cercam, rica de ambiente leve, de ambiente rico, de ambiente propício para se tornar uma pessoa melhor. Então, esses hábitos realmente conseguem, por mais que pareçam simples, eles definitivamente eles são uma cadeia, eles são um elo que se complementam e te tornam uma pessoa mais autossuficiente, uma pessoa de mais sucesso, uma pessoa que realmente quer se desenvolver, que quer melhorar, quer se autoaperfeiçoar e que quer ser alguém, sabe, fora do comum. Então, para fechar, eu queria dizer para vocês que ser rico mesmo é você ser rico de liberdade, de tempo, de você ter tempo para as pessoas que você ama, de você ter tempo para fazer o que você se sente bem. Porque não adianta você morrer de trabalhar, você passar horas e horas no escritório, na frente do computador, e você não ter tempo para o que mais importa, que é viver. Então começa devagar, sabe? Começa lendo pouco, começa fazendo uma caminhada, começa escrevendo um parágrafo, vai aprendendo a observar nos ambientes que você tá, aprenda a dizer não, nem sempre aquele ambiente é o certo para você. E use sempre o dinheiro com consciência, porque no fim, riqueza é isso. Riqueza é viver com propósito, clareza, liberdade e leveza.